Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e estamos começando a edição de número 29 do podcast Bancada Azulina. E hoje para falar sobre o empate de 1-1 contra o Santa Cruz que aconteceu no último domingo, no Dia dos Pais, aqui em Aracaju, no Batistão. E para falar desse jogo, a gente está aqui hoje com bancada cheia. E vamos começar com as visitas, vamos começar com os novatos. Fábio Luiz, e aí Fábio, boa noite, como foi sua semana, como está sendo seu início de semana, e aí, como é que você está? E aí Mike, boa noite aí a todos. Primeiro agradecer o convite para participar pela primeira vez aí do Bancada. Semana foi tranquila até o domingo, né? Domingo após o jogo, foi difícil dormir. Os lances perdidos pelo nosso atacante Ari Moura tirou o sono. Mas isso a gente vai falando mais na frente. E um abraço aí a todos e espero que todos gostem do programa. Valeu, Fábio. E completando nossa bancada, a gente tá com bancada cheia. Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá, meu querido? Como foi a sua semana? Como tá seu início de semana? Mike, acabei de chegar de uma viagem maravilhosa que fiz em família, né? Ela proporcionada pelo meu irmão Rock, que está aqui na bancada. Então a gente acompanhou o jogo pelo Danzone, lá no Vale do Capão, né? Na Chapada Diamantina. E deu para observar que a torcida compareceu, que o Confiança começou bem e que um lance, né? Muda toda a história de um jogo, né? Essa falha de Genivaldo não estava na conta da gente, mas como todos bons proletários, a gente sabe que o Confiança é aquele time que se classifica sempre na Bacia das Almas, na última rodada, então a gente já está acostumado, não seria diferente um Dragão se classificando antecipadamente, né? Isso não faz parte do nosso roteiro, da tradição do nosso time. Mas vamos analisar mais aí esse jogo e traçar o grande jogo de domingo contra o 13 de Campina Grande. Beleza, Lucas. Já que eu falei o nome dele, Vinícius Ribeiro, como que você tá, meu amigo? Como foi sua semana? Como tá seu início de semana? Fala, grande Mike. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. A semana foi uma semana de ansiedade, né? Infelizmente, o domingo a gente não conseguiu a vitória, mas não foi um resultado de todo ruim, né? Então, a gente poderia ter saído com a vitória para coroar todos os pais presentes na Arena Batistão, mas bola para frente, né? O trabalho já começou para enfrentar o 13 e vamos seguir firmes e acreditando que, com certeza, a classificação vem, né? Como o Lucas disse, a gente tem o costume de ser brasileiro ao extremo e deixar até a classificação para o último momento. Então vamos acreditar, domingo é dia de lotarem na Batistão mais uma vez, mostrar que a gente tem torcida, né? A gente não tem só 7 mil torcedores como times por aí, a gente tem capacidade de botar 15 mil, a gente aí já tem nos últimos 3 jogos aí uma boa média de público e vamos para cima do 13. Beleza, meu camarada. Continuando com as apresentações, Rock Souza. E aí, Rock, como é que você tá, meu querido? Como foi sua semana? Como tá sendo seu início de semana? Fala, grande Mike, companheiros de bancada, todos os ouvintes aí do Bancada Azulina. Essa semana aí, como todos bem retrataram, foi uma semana maravilhosa, né? Como o Lucas falou, foi uma viagem incrível aí em família. E mesmo de longe, lá da Chapada Diamantina, a gente acompanhou o Dragão, né, pelo Danzon, e deu para observar bastante coisa desse jogo, né? Um jogo importantíssimo que foi contra o Santa Cruz, né? O empate dos resultados foi claro que a vitória seria o principal, mas pelo que o jogo se apresentou, foi um resultado razoável que deu para manter o Dragão na zona de classificação. E vamos aí analisar esse jogo e também analisar o próximo jogo, que é ainda mais decisivo contra o 13. Perfeito, meu amigo. E fechando a bancada, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como foi sua semana? Como é que tá sendo esse início de semana? Se apresenta aí pra galera. Fala, Mike, demais companheiros de bancada, galera de Aracaju e demais cidades de Sergipe do Brasil. A Aracaju tava azul essa última semana, de ponta a ponta, tomada por torcedores proletários azulinos, em festa, na expectativa, e esse clima continua. É importante que ele continue para o próximo jogo. Foi uma semana de apreensão, viemos de 2 derrotas, tivemos um jogo muito difícil, com a camisa, na minha opinião, mais pesada que tem nessa Série C. Conseguimos passar, não perdemos.
estamos ainda na briga. E ao contrário de Lucas, a classificação antecipada vai vir e vai ser domingo, viu? Pode acreditar. Beleza, apresentações feitas. O Bancada Azulina é um podcast que você encontra no site dragãodearacaju.com.br e também você vai encontrar ele no Spotify, no Apple Podcasts e agora também no Google Podcasts. Caso tenha alguma dúvida de como ouvir nessas plataformas do celular, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais que a gente explica tudinho para que você possa nos acompanhar da melhor forma possível. Além disso, pedimos que você compartilhe esse programa, espalhe a palavra para que mais azulinos e azulinas bem informados ouçam essa resenha e possam inclusive vir aqui contribuir com a gente, ok? Amém. Então vamos lá. Amém. Glória a Deus. Vamos lá começar com quem? Vamos começar com os novatos, botar o novato logo na roda. E aí, Fábio, o que você achou do primeiro tempo? Confiança começa avassalador, faz 1-0, toma um empate. Como é que você enxergou esse primeiro tempo do jogo? Bem, Mike, na realidade tem sido a tônica, né, do Confiança nas últimas rodadas. Eu tenho observado, inclusive, que o Confiança tem vencido até o sorteio, né, da bola e o campo. Ele tem optado por jogar o primeiro tempo do lado da torcida do Confiança exatamente com esse objetivo, né, de fazer um primeiro tempo, como você falou, né, bem avassalador, ir lá e tentar definir o jogo. E caminhava nesse sentido, né? Fizemos um gol muito cedo, tivemos aquela grande oportunidade do Everton, mas como o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Tivemos a infelicidade daquela lamentável falha do Genivaldo, e aí a coisa mudou um pouco, porque o Confiança se preocupou também muito em não tomar mais um gol, e aí perder o jogo seria uma tragédia total, né? Nós temos que entender que o Santa Cruz é um time de peso, um time que tem uma história, né? Já participou de Série A, então assim, o Confiança, eu vi que se comportou muito bem, né? Não tivemos maiores sofrimentos, não tivemos, tirando uma bolazinha depois da falta também, que o atacante sobrou na entrada da área, também foi um lance assim meio perigoso. Também fora isso, durante o decorrer do jogo, foi um jogo tranquilo. E uma pena que não houve assim por parte do nosso atacante, o Ari Moura, o companheirismo de por duas oportunidades, tocar para o Bruninho, e aí seria uma vitória tranquila, porque de fato o Santa Cruz não meteu em nenhum momento medo ou confiança. Mas diante de todo o resultado, não foi tão ruim, porque nós temos um jogo agora no domingo com o 13, que embora tenha vencido a sua última partida, é um time que está na zona do rebaixamento, que se o Confiança for estar se preocupando com o time que está na zona de rebaixamento, Confiança não merece, na minha opinião, se classificar. Confiança tem que ir da mesma forma como veio com o 13, como veio com o Imperatriz, como veio com o Botafogo, e partir para cima e definir e vencer o jogo. E se no sábado, né, tivermos a felicidade que o Botafogo não vença o seu jogo junto ao Náutico, não precisa nem que o Náutico vença o jogo, basta um empate, estaremos classificados sem maiores problemas e jogar em Fortaleza pensando numa melhor posição. Mas assim, tranquilo, Confiança se comportou muito bem, eu gostei bastante do time. E outra coisa também, que eu tenho visto muitos torcedores, com toda razão, né, reclamar do Ari, porque perdemos a oportunidade de estar quase definida a classificação. Mas assim, por outro lado, nós temos que enxergar que ele produziu, ele criou oportunidades, né? Ele criou as jogadas. E eu acredito que uma boa conversa lá com o Daniel, caso ele entre, isso não volta a se repetir. Beleza, Fábio. Agora vamos falar do segundo tempo, e aí eu vou chamar Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você enxerga então esse segundo tempo, onde os times voltam, o Confiança termina o primeiro tempo um pouco pressionado pelo Santa Cruz, mas volta melhor, mais uma vez. Como você viu a construção desse segundo tempo e o que faltou para que a gente fizesse o nosso segundo gol e saísse de lá, e ficasse em casa com a nossa vitória para explodir aquele Batistão? Então, Mike, eu acho que o Confiança ele começa bem no segundo tempo. Eu acho que até o fim da primeira metade do segundo tempo, o Confiança vai bem. A partir da metade do segundo tempo,
o Confiança, na verdade, ele, de certa forma, ele tira o pé. Inclusive, alguns momentos, o Confiança fez cera para segurar o resultado. A verdade é que ficou claro que o Confiança sentou no resultado, o empate estava de bom tamanho, e aí não quis mais agredir. Tanto é que quando o Ari Moura entra, Ari entrou muito bem. É importante dizer que Ari perdeu o gol do jogo, né? Por 2 vezes ele perdeu o gol do jogo, mas Ari entrou muito bem. E muitas das vezes ele puxava o contra-ataque e ia só, porque o Confiança desligou, o resultado estava bom, Jean começou a segurar mais a bola. Teve um momento, eu não lembro agora quem foi, que sentiu uma pancada, estava fora do campo, voltou para dentro do campo para segurar o jogo. Então, assim, diante das circunstâncias, eu tenho 2 análises para o resultado do jogo. Uma, o resultado não foi ruim, mas a segunda é que as circunstâncias que se deram o resultado, para mim, foi ruim. Porque é o seguinte, a grande massa proletária, e aí isso vai se repetir em qualquer time de massa, a grande massa proletária, ela não analisa o jogo friamente, ela não analisa o resultado friamente. Ela quer ver o resultado, quer ver a vitória. Então a torcida, mesmo um dia chuvoso, um dia frio, fez o seu papel, estava na arquibancada, e na metade do segundo tempo o Confiança desligou, né? Salvo alguns lampejos de Ari Moura, tentando ali algumas jogadas com o Bruninho, que entrou mal. Bruninho entrou mal, a verdade precisa ser dita, Bruninho entrou mal. Então, assim, foi De novo, né, Vinícius? Bruninho de novo mal. Exatamente, de novo mal, Bruninho. E aí entrou mal, não acompanhou o ritmo de Ari. Ari era uma abelha solitária nessa colmeia no segundo tempo. Acho que o Confiança optou por se defender para segurar o resultado. E isso irritou a torcida. Muita gente ficou irritada com a torcida. E um outro fator que precisa ser lembrado nessa conjuntura também, Mike, é a questão do juiz. O juiz foi horrível. O juiz segurou o jogo o tempo inteiro, invertendo faltas. Tinha hora que o jogador do Confiança tomava uma pancada, a gente pensava às vezes que ele estava dando na bola, mas na verdade ele estava dando vantagem. Ele invertia a falta e dava vantagem para o Santa Cruz. Eu estava ficando louco já na arquibancada com o que estava acontecendo, e eu vi a torcida também se enervando diante da situação. Mas a postura do Confiança na segunda metade do segundo tempo também ajudou a fazer com que a torcida ficasse enervada, né? Mas assim, quero aqui fazer uma observação aqui de um monstro ontem em campo chamado Anderson, né? Jogador daqui, cria da base, né? Gente nossa, coisa nossa, a gente precisa valorizar cada vez mais, né? Então, na verdade, as pratas da casa, digamos assim, né? Os jogadores sergipanos têm resolvido, têm dado conta do recado, né? Marcelinho, por diversas vezes foi o cara que resolveu. Everton é uma regularidade, falta, né? Pois é. Vila que é um jogador extremamente importante taticamente para o Confiança. Everton, uma regularidade monstruosa. Ítalo, por diversas vezes fazendo aqueles salseiros. No último jogo não foi bem, Ítalo, mas normalmente vem se destacando. Então os jogadores sergipanos, as pratas da casa, tem resolvido, e a gente precisa exaltar cada vez mais isso, porque a gente precisa sair desse estigma de que só o jogador que vem de fora que tem valor. Obviamente que os jogadores de fora são bem-vindos aqui para nos ajudar, mas a gente precisa valorizar o que é nosso. E aí, o segundo tempo tem essas duas faces. A primeira face do Confiança, que queria ganhar o jogo, e a segunda face do Confiança, que achou que o resultado do empate era positivo, e aí sentou no resultado, tirou o pé, já meio que se resguardando por conta do campo pesado. E aí eu quero fazer uma observação acerca de Jean. Jean jogou no segundo tempo a forma que Genivaldo deveria ter jogado lá nos aflitos. Perfeito. Pegava a bola, quebrava lá na frente, no atacante, né? E as coisas funcionavam. Porque o campo tava pesado, não adiantava botar a bola no chão que não ia rolar. Genivaldo deveria ter jogado dessa forma lá nos aflitos e não jogou. Então, Jean, no domingo, foi perfeito. Entrou muito bem, né? Inclusive naquela bola que o cara tava impedido, ele
abafou bem. Então, meus parabéns aqui pra Jean. A gente critica quando tem que criticar e reconhece quando tem que reconhecer quando o cara foi bem. Jean foi muito bem, né? Nos passou a tranquilidade, né? O Genivaldo já está fora do jogo contra o 13 e a gente está tranquilo com relação ao goleiro, porque Jean deu conta do recado, entrou muito bem. Jean, que fique claro, Jean saiu porque estava mal, mas todos nós aqui sabemos que Jean é um grande goleiro. Beleza, meu camarada Vinícius? Lucas, botar você agora na conversa para falar sobre esse sentar no empate. A gente fazia as contas antes do jogo que o empate não seria o resultado descartável, até porque praticamente a gente mataria o Santa Cruz. Hoje o Santa Cruz ele precisa fazer uma campanha perfeita, precisa fazer seus 2 jogos, com a possibilidade dele e Náutico se matarem na última rodada. Você acha que a postura do time de ter segurado mais a bola, não ter entrado na pilha do Santa Cruz para um jogo franco, foi com se resguardou demais, respeitou demais a camisa do Santa Cruz e deveria ter ido para cima? Mike, eu penso que Daniel Paulista está fazendo um belo trabalho, mas contra os pernambucanos ele não se dá. Não sei por azar ou por ele ser egresso do futebol pernambucano, respeitar demais o Náutico e o Santa Cruz. O que eu observei é que, como os companheiros de bancada falaram, o Santa Cruz pouco ofereceu perigos ao Confiança. O melhor momento do Santa Cruz, na verdade, foi quando o Confiança toma o gol, um gol que nenhum proletário, nenhum jogador estava esperando tomar aquele gol, que a falta foi de muito longe, e todo frango de um goleiro desestabiliza toda a equipe, a verdade é essa. E aí, foi o único momento bom do Santa Cruz no jogo, foi logo após esse gol que ele fez. Mas depois o Confiança tomou as rédeas do jogo novamente. Eu achei que o Confiança fez um segundo tempo seguro. Realmente não foi brilhoso para a torcida. Divulgaram 10 mil, mas certamente o Batistão tinha mais de 12 mil pessoas. E realmente não foi brioso para essa massa, como o Vinícius destacou, né? A massa quer ver um time agressivo para cima, mas o Confiança fez um segundo tempo seguro, dentro das suas limitações. Estava sem Vila, que é um jogador importantíssimo na transição, um cara que faz área a área. Estava estreando um lateral esquerdo, que foi o Michel, que entra nessa roubada num jogo decisivo, contra o Santa, que também veio para matar ou morrer, e o Michel não comprometeu, fechou a casinha ali na lateral esquerda. Só que ao mesmo tempo também, como era um jogo de estreia dele, conhecendo os companheiros, conhecendo o campo, conhecendo a torcida, tudo novo, ele também não apoiou muito, né? E aí também o Ítalo não teve opções de jogo ali na esquerda, o Everton não fez uma boa partida. Isso tudo comprometeu o Confiança. Então acho que o Confiança ele fez um segundo tempo seguro para não tomar o gol. E no finalzinho, como brilhantemente também os companheiros de bancada fizeram a ressalva, que veja como o futebol é ingrato, né? O Ari Moura, ele perde as 2 grandes oportunidades do Confiança fazer 2-1. E tá todo mundo escrachando ele nos grupos de zap, na rede social, só se fala em Ari Moura. Mas Bruninho entrou, errou tudo, toda a bola que Bruninho mandavam para Bruninho, o adversário roubava e armava o contra-ataque. Então não fez nada Bruninho e ninguém passou despercebido. Ninguém fala de Bruninho, fala-se de Ari Moura, que entrou bem, criou a jogada, só que por infelicidade tomava sempre as decisões erradas no último passe, né? Então, Mike, eu olhei dessa maneira. Tem todos esses ingredientes: o respeito à camisa do Santa Cruz, esse fato de Daniel Paulista com os pernambucanos ter esse respeito a mais mesmo, as condições do campo e os desfalques, né? O desfalque de Altemar, o desfalque de Vila e o nosso velho problema, que nosso comando de ataque não funciona, né? É um velho problema, um grande gargalo e que está comprometendo muito. Espero que não seja decisivo negativamente para o nosso lado, mas o Renan, ele dá combate, tá em todas, mas não tem jogada. Ele não domina uma bola, não gira, ele não abre para ponta, ele não tem um chute de longa, média distância. Então compromete muito esse comando de ataque do Confiança que não funciona. Aí vem a torcida ficar pedindo Tito. Para Tito fazer o quê? Nada, como sempre, que não faz nada, Tito. Então, Mike, eu penso que o Dragão perdeu uma grande oportunidade, podia ter vencido o jogo. Mas agora águas passadas e vamos com tudo para cima do 13. Beleza, meu amigo.
Agora eu quero falar com Jones Ribeiro. Jones, o Lucas acaba de fazer sua análise falando da entrada, da saída de Renan para a entrada de Bruninho, logo depois entraria. Uma coisa que eu observei nesse jogo foi como os técnicos eles mudaram a partida ao longo do jogo quando começar. Então, Confiança começa melhor, arrasador. Então, Milton Mendes, quando já estava empatado o jogo, ele tira um dos volantes, ele entra com 2 volantes, bota um meia, o Daniel Costa, que não é aquele Daniel Costa que brilhou no CSA recentemente, é um rapaz jovem, e o Santa Cruz domina o Confiança. O Confiança volta e Daniel já consegue reverter aquela situação. Depois ele tira um atacante de frente e não coloca o seu substituto imediato, coloca mais um atacante de lado. Então você que já esteve lá dentro do futebol, o que tem a dizer dessas mudanças táticas e técnicas, que para quem não estava envolvido no jogo, foi um ingrediente interessante. Pra gente não, a gente só sofreu. Eu sofri, mas consegui prestar atenção durante a partida. O olhar, quem esteve dentro de campo, o olhar é um pouco diferente. E na partida foi um belíssimo duelo tático. Os treinadores, eles se prepararam para uma situação. A Confiança começou muito melhor que o Santa Cruz. E o Milton Mendes, ele teve a humildade de reconhecer que, apesar do gol e do jogo estar 1-1, o Confiança estava melhor no jogo. E ele mexe quando o Santa Cruz está em alta. Ele mexe quando o Santa Cruz já tinha melhorado. Porque um gol cria um ânimo diferente para qualquer equipe. Ele tinha criado no Santa Cruz. Mas mesmo assim ele mexeu e melhorou muito. O trecho do jogo em que o Santa Cruz foi melhor foram os 15 minutos finais da primeira etapa. Nessa faixa de tempo, o Santa Cruz realmente jogou melhor do que a Confiança. Não foi uma pressão muito grande, até porque nenhum dos dois conseguiu pressionar. Foi um duelo muito de posição, muito esperado, e não teve muita bafa, mas ele conseguiu ter uma certa superioridade. Daniel Paulista volta, corrige no intervalo sem fazer alteração de peça. Isso é interessante. No segundo tempo, Confiança começou melhor. O Santa Cruz depois ele tenta fazer algumas alterações de estilo de jogo de novo. Porque quando ele traz o Everton para segundo volante, ele tirou o Lucas Rocha, salvo engano, colocou o Daniel Costa. Quando ele tira o Lucas Rocha e coloca o Everton, ele melhora a saída de bola do Santa Cruz, mas também ele perdeu o meia que criava alguma coisa. Então ele tentou compensar com jogadores de velocidade, mais velocidade pelo lado. Foram essas mudanças que ele fez e não surtiram muito efeito. O Confiança teve a saída de Renan Gorni e realmente não estava bem, porque ele ganha as bolas na cabeça e ele não estava vencendo nenhuma, e ele coloca o Bruninho. Acho que até por isso ele fez a escolha pelo Bruninho, porque o Tite não ia ganhar as bolas pela cabeça também. Então ele tentou algo diferente com o Bruninho e não deu certo. E não deu certo do Bruninho e não deu certo também do Santa no final. Aí foram os erros. O Milton Mendes, ele coloca um zagueiro de centroavante. Acho que é Vitão o nome dele. Deu certo contra o Imperatriz, mas nem todo dia é dia santo. Naquele dia não foi. E a melhora do Confiança, aquela grande melhora no final do jogo do Confiança. Confiança foi muito superior que o Santa Cruz naqueles 7, 8 minutos finais. Fomos muito superiores. Se deve a invencionice de Milton Mendes, um cara que tem o selo UEFA, o treinador com o selo UEFA, fez aquela invencionice. É como a gente chama aqui de professor Pardal, né? É o apelido que a gente dá a esse tipo de técnico. Foi uma alteração do professor Pardal, algo descabido. Na minha opinião, é inclusive um desrespeito com Confiança, assim, não um desrespeito clássico, mas no sentido de menosprezar, tá? Vou botar um zagueiro aqui e vai surtir efeito. Olha, Confiança, Milton Mendes é um time organizado. Daniel Paulista tem um time na mão. Tem pouca variação, é verdade. Tem dificuldade de peças, é verdade, mas é um time muito bem treinado. E você levou um nozinho no final do jogo, é bom até para criar um pouco mais de humildade. Mas foi um duelo belíssimo, taticamente. O Confiança, na minha opinião, ele, se tivesse de ter um vencedor no jogo, teria que ser o Confiança. Tivemos aquelas chances, principalmente a última, aquela chance absurda com o Arimboro, que era só rolar. Boninho faria o gol de uma perna só, pulando de uma perna só ele conseguiria fazer aquele gol. E para a classificação ficou avalio que foi bom, né? Avalio que foi bom, que a gente não poderia naquele jogo de hipótese nenhuma não perder, não perdemos, chegamos vivos para essa penúltima rodada. Existem muitas possibilidades e contamos com o retorno já do lateral esquerdo titular, Altemar, e talvez o Vila não tem confirmação ainda se ele volta ou se não volta. Se o Confiança ganhou uma peça nova, que foi importante, na minha opinião, nenhum companheiro falou, mas o Thales foi muito bem. Ele não tem a mesma característica do Rafael Vila. Rafael Vila é um jogador de condução de bola e aproximação. O Thales é um passador e
tem um bom chute de média e longa distância e um poder de marcação também muito grande, roubou muitas bolas, tem as pernas muito compridas, né? Ele parece ser lento, mas ele compensa em certos momentos a falta de velocidade com a amplitude que ele consegue ter nas pernas. Ele joga lá na frente, consegue ganhar as divididas. Ganhamos e eu acho que a baixa técnica que teve no jogo do Ítalo e do Everton é justamente por conta do Michel Benhamin. Ele jogou bem, na minha opinião, para as condições. Ele fez feijão com arroz, só vai na boa. E a única bola que ele foi na linha de fundo, quase saiu um gol de Marcelinho de cabeça. Ainda no primeiro tempo, foi aquela bola na trave. A única bola que ele foi. Eu teria feito a mesma escolha. Não estou bem fisicamente, não conheço o elenco, não conheço o campo. Vou fazer o quê? Pressão, feijãozinho com arroz. Não passo. Mas aí tem também as consequências. A consequência é que os jogadores que caem por aquele lado ficaram um pouco sem opção. Isso é verdade. Mas eu fiquei muito satisfeito com o desempenho do Confiança. Falta dizer, o Santa Cruz é uma camisa pesada, foi um teste importante para a classificação, mas é bom, confirmando a classificação no próximo domingo, pensar um passo mais adiante. O jogo do Santa Cruz já deixa lições para um duelo do acesso. Eventualmente, se passarmos em terceiro ou quarto, se passarmos, é preciso ter humildade para reconhecer que não vai ser tão simples assim. Se passarmos, terceiro ou quarto, vamos pegar o primeiro jogo em casa. Então já é imaginar o que é que pode ser feito. Vamos pegar provavelmente algum time forte, pode ser um Juventude, pode ser um Remo, pode ser um Paysandu na próxima fase, mas é preciso passar pelo 13 ainda, que é um time que chega vivo nessa rodada, porque venceu o combalido Ferroviário, que impressionantemente engatou já, acho que 4 ou 5 derrotas seguidas. Ninguém imaginava, depois daquela vitória contra o Santa Cruz lá no Arruda, que na antepenúltima rodada o Ferroviário chegaria já como o 6º ou 7º colocado numa Série C que ele ponteou a maior parte do campeonato. Beleza, meu amigo Jones. E para fechar essa primeira rodada de análises, começando a virar a chave, aqui Roque Souza. Ei, Roque, a gente pega um 13 que a gente esperava que ele chegasse morto, mas nada é fácil nessa Série C maluca. Então o 13 vem de uma vitória onde o velho Marcelinho Paraíba jogou bem e deu duas assistências para os gols do Galo da Borborema. Então o que você acha que a gente deve fazer ou até mudar no time para encarar esse 13, levando em conta que não vai ser uma partida fácil? Não é o fato do 13 estar na zona de rebaixamento que tira a sua tradição e tira a sua necessidade desesperada de ganhar. O que você faria, ou como você aconselharia Daniel Paulista para o próximo jogo? Pois é, grande Mike, nada é fácil pro Dragão, né? Até quando vai no jogo decisivo para a classificação, o 13 tem uma melhora. Mas discordando, voltando para a fala de Jones, discordando parcialmente do comentário dele com relação que ele achou que o time jogou muito bem, pelo contrário, eu já acho que o Dragão, o modelo de jogo já está um pouco engessado, está muito previsível, tanto é que na sequência mais difícil que a gente teve, né, nessa Série C, que foi Botafogo, Náutico e Santa Cruz, a gente não conseguiu nenhuma vitória. Então, os times, a gente teve uma crescente boa, né? Daniel Paulista tem todos os méritos nessa campanha que a gente está fazendo, mas eu acho que está faltando um pouco mais de versatilidade e de mudança tática no meio do jogo, né? O Confiança, a gente começou fazendo gol contra o Santa Cruz, logo no início, mas você percebia que o time estava um pouco disperso, as linhas estavam afastadas. Isso permitiu que o Santa Cruz viesse, né? Não jogou bem, não agrediu, nem ameaçou o tempo todo, mas assim que toma o gol, a tendência automática do time que levou o gol é atacar. E o Confiança não soube defensivamente segurar esse resultado, tanto é que logo em seguida tomou o gol, claro que numa falha lamentável de Genivaldo, mas tomou o gol, como foi também como no jogo do Náutico. A gente abriu o placar, embora o estádio estivesse naquele estado, todo mundo sabe, né, mas também não estamos conseguindo segurar o resultado. Então eu estou vendo que o modelo tático que Daniel Paulista implementou no Confiança está se esgotando, né, nessa reta final. Os times estão vindo jogar contra o Confiança já sabendo como a gente joga, né? E no decorrer do jogo a gente não está conseguindo mudar isso. E quando faz o gol, a gente também não está sabendo se defender e segurar o resultado. Então acho que essa semana o Daniel Paulista tem que treinar bastante o time, melhorar, né, no comando de ataque, como o Lucas falou. A gente não está fazendo gol. O Renan, essa parede, né, é uma referência importante. Ele segura o zagueiro, mas está faltando, não é só isso que o centroavante precisa ter, ele precisa fazer gol, precisa abrir a jogada, os passes, ter um chute bom, e Renan não está tendo. Eu acho que ele podia reavaliar essa questão de Renan e também melhorar nossas pontas, né? Marcelinho não jogou muito bem nesse jogo contra o Santa Cruz, Ari Moura entrou bem,
mas infelizmente não fez as melhores escolhas, né? E numa reta final dessa aqui, a gente tá para se classificar, a gente não pode errar. E a Arimoura, infelizmente, teve dois erros vitais que ia decretar nossa vitória e a gente ia jogar contra o 13 mais tranquilo. Infelizmente não foi. Mas, enfim, eu acho que Daniel Paulista tem que melhorar isso, né? Tem mais versatilidade nas alterações. As alterações que ele está fazendo não está mudando praticamente o jogo, né? E o Confiança mostrou que tem time para disputar de igual para igual contra o Santa Cruz. E ele podia ter arriscado mais, né? Colocou o Bruninho. O Bruninho, infelizmente, não está entrando bem nos jogos. Jogou mal, péssimo, errou tudo. O companheiro Vinícius falou que ele entrou mal, eu acho que ele entrou péssimo, errou todas as jogadas. E é capaz de Arimoura, se tivesse tocado para ele ter perdido o gol debaixo da trave, tão ruim que ele entrou. Mas a gente está confiante aí com o Dragão para pegar o 13. O 13 teve essa vitória importante, mas eu acredito que o Confiança é mais time. A gente venceu deles lá no mando deles e aqui no nosso estádio a gente não pode dar esse vacilo. É uma vitória já praticamente, nos dá a classificação antecipada, e é isso. Só destacar também, que eu acho que a gente esqueceu de falar aqui, de Amaral, né? Que partida que Amaral fez, né? Um homem de confiança de Daniel Paulista, e quando a gente estava num momento sem criação, quem chegava no ataque era praticamente Amaral. Tanto é que ele fez um drible ali na entrada da área, cavou uma falta, né? Sendo que é um volante, é um jogador de defesa, mas vem fazendo grandes partidas. Um leão. Beleza. Leão não, um dragão. Então vamos fechando esse jogo, uma rodada rapidinho. Quem foi o melhor e o pior em campo? E aí depois a gente já passa logo a fazer análise do 13. Fábio, quem você acha que foi o melhor e quem foi o pior em campo, na sua opinião? Olha, eu acredito que o melhor foi Anderson. Anderson jogou muito seguro. Muitas vezes na cobertura salvou o time. Agora, o Bruninho, sem condições, não jogou nada. Eu acho que ele nem entrou em campo. E como o Roquinho falou, era possível até que ele perdesse o gol, porque o cara estava muito mal mesmo. Então, assim, eu destaco como melhor Anderson, embora Amaral já é até uma regularidade muito grande, já é comum que ele faça um grande jogo. Amaral, exceto a estreia dele, em que ele, na minha opinião, ele não esteve bem. De lá para cá evoluiu bastante e hoje é um jogador que tem uma regularidade muito grande. Então, por conta disso, dessa regularidade dele, eu opto por Anderson. Anderson fez um partidaço. E o Bruninho, infelizmente, não jogou. Vinícius Ribeiro, e aí, pra você, qual foi o melhor jogador e o pior jogador nessa partida? O melhor jogador, acho que deve ser unanimidade aqui, foi Anderson. Anderson foi o cara do gol, foi o cara que resolveu lá atrás, que segurou, né? O sistema defensivo do Confiança tem sido extraordinário, né? Mas nessa partida com destaque muito positivo para o jogador Anderson, né? Então, para mim, Anderson foi o melhor. O pior para mim, apesar de Bruninho ter entrado uma tragédia, né? Complementando o que disse Roque, né? Que foi horrível, foi uma tragédia Bruninho em campo, mas ainda assim eu acho que o pior em campo foi Genivaldo. Aquele gol nos tirou por hora do jogo, nos deixou fora do ar, nos desestabilizou, né? Se a gente não leva aquele gol, o jogo seria 1-0. E aí, ou a gente poderia ter até tomado outro gol, mas o fato é que tomamos um único gol e o gol saiu de uma barreira mal posicionada, que ele colocou a barreira mal posicionada, né? E aí, em seguida, toma aquele frango, fica apenas com as penas nas mãos, e aí, para mim, ele foi o pior jogador em campo por conta dessa falha que nos tirou 2 pontos importantíssimos nessa reta final, nessa caminhada, para que a gente consiga a classificação e, consequentemente, o tão sonhado acesso, né? Então, o melhor foi Anderson e o pior, Genivaldo. Beleza. Lucas Oliva, para você, quem foi o melhor em campo e o pior em campo? O melhor Anderson e o pior Genivaldo. Mas eu também queria destacar Amaral, né? Amaral muito bom, como sempre, né? Um leão. Ele e Anderson
estavam jogando por 4. E o Bruninho vem mal há muito tempo. Nos aflitos ele entrou terrível também. É um jogador que não consegue dominar a bola e girar, que é o que um atacante tem que fazer. A velocidade dele não funciona. E aí e fazendo muitas faltas. Você vê ele o tempo todo correndo para trás para derrubar o adversário. Comumente toma um amarelo e fica até perto de ser expulso. Mas Genivaldo impedido, falha, né? Impedido o tempo todo. Apesar que a bandeirinha, aquela desgraçada daquela bandeirinha, interrompeu vários ataques do Dragão, o Dragão em condição. Então também tem essa ressalva. Esse trio alagoano aí operou um pouco confiança. Mas a falha de Genivaldo foi determinante. Então é uma coisa que me preocupa muito, porque faltam 4 jogos, né? São 4 jogos para mudar a vida de todo mundo. A vida de Daniel Paulista, a vida do Ítalo, a vida do Marcelinho, a vida de todo mundo, a nossa como torcedor. Faltam 4 jogos para mudar tudo aqui nesse estado. E a gente tá precisando de um goleiro, a gente tá precisando de um 9. São coisas importantíssimas. E esses caras vão ter que buscar o futebol de onde não tem e que eles não viram esse ano. Que seja Jean, que seja Tito. Pelo amor de Deus, mas alguma coisa tem que acontecer no Confiança, pô. Só são 4 jogos. Esses jogadores, como Ítalo e Marcelinho, que são jovens, eles podem, no próximo ano, estar jogando uma Série B, uma Série A, ganhando 40, 50 mil mês. Então, chegou a hora da onça beber água, pô. E é a hora decisiva. Mas é isso. Agradecer a bola que Anderson vem jogando e Amaral. E o pior do jogo foi Genivaldo, falha determinante. Beleza. Jones Ribeiro. E aí, Jones, pra você, quem foi o melhor e quem foi o pior jogador em campo? Jones, tire do mudo. Ô, amor. Então vamos lá, Rock. Fala, Jones. Melhor foi Anderson, é unanimidade, e Genivaldo realmente foi o pior, porque a falha dele muda todo o resto da partida, né? Talvez hoje tivesse um empate, mas não seria da forma que foi. E não tem como escolher, apesar de reconhecer que ele tem muito crédito. O Genivaldo tem muito crédito, é um dos responsáveis pelo crescimento da equipe. A gente pedia, ele entrou e deu conta do recado, salvou em vários jogos, aquele jogo com a ABC. Então, Genivaldo tem muito crédito. A única discordância que eu tenho com você, meu velho, se chegar a ti, é que eu acho que você tinha que ter matado no peito. Tinha que ter dito, olha, eu não tenho condições de jogo, não me coloque. E vinha a público, entendeu? Porque fica melhor pro treinador. Porque pro treinador também fazer a escolha dele, ele dizer, olha, tenho condições. Mas o treinador olhar pra Genivaldo e dizer, acho que o Genivaldo não dá. E matar no peito e tirar é muito difícil. Um cara que sabe que conta com o apoio da torcida. Então eu acho que deveria ter partido dele, de Genivaldo. Agora, só, Mike, me permita um pequeno comentário sobre... o comentário de o que o Rock falou. Eu acredito que o Confiança nesse jogo, ele jogou taticamente, Rock, foi totalmente diferente, apesar de parecer que ser parecido, ficar muito parecido, mas é diferente, porque o Confiança jogava sempre com Amaral e 2 volantes meias um pouco mais avançados, que é Everton e Vila. O Confiança jogou com 2 volantes de verdade dessa vez. Thales saia muito pouco, Amaral praticamente não sai, a gente sabe, é a característica dele, apesar de que essa vez, nesse jogo, especificamente, ele sai até um pouco mais. Mas o Confiança jogou com 2 volantes plantados, com bem menos mobilidade. Everton estava um pouquinho mais avançado, e aí também, muito por conta dele estar um pouco mais avançado, que ele erra mais, porque quando você pega a bola mais de costa, você erra mais o domínio, você erra mais o passe, porque tem que ser mais rápido. E a mudança de tirar Renan Gor e colocar Bruninho já é uma mudança diferente, não é uma mudança comum. O comum é ele tirar Ítalo e botar Bruninho. Foi o que ele fez em outros jogos. Então ele vem, eu percebo ele que tenta coisas diferentes. Mas a gente tem uma limitação muito clara. A nossa limitação muito clara é o elenco. E sobre o atacante, eu concordo que seria ideal. Mas assim, os times que tem muitos atacantes com muito gol, velho, pode olhar a tabela. Edson Cariús tem 8 gols, Cachito tem 4 gols, Pipico tem 7 gols. E esses times estão fora da zona de classificação. Então... isso é muito relativo, velho. É muito relativo. Time do Confiança. E o Negueba do Globo. Estão todos fora da zona de classificação. Então, assim, eu, particularmente, prefiro time que não tem um matador assim. Porque quando tem um matador assim, joga muito em função do cara. E pra jogar um time jogar muito em função do cara, o cara tem que ser foda. O que você não vai encontrar na Série C. Em time nenhum. Então, pra mim, os times que estão... esses caras com muito gol, tem que ficar, pelo menos no nosso grupo. O outro grupo eu não sei. Mas no nosso grupo, os times que estão bem, hoje, o Náutico. Quem é o matador do Náutico? Fica revezando o Wallace Pernambucano, o Rafael Oliveira, poucos gols, 2, 3 gols. Né? Renan Gorni tem 3 gols.
do Sampaio também, o Salatiel acho que tem 4 gols no campeonato. Não tem essa coisa de artilheiro, né? Não tem essa coisa de matador. É difícil, o futebol tá muito parelho. Então acho que o que a gente tem é o que Viu, Johnny? Mas o Renan tem que dar continuidade às jogadas, pô. Ele não tá fazendo isso. Mas o Confiança não tá saindo jogando. Esse jogo ele tava dividindo todas, por exemplo, com o Santa. Ele tava dividindo todas, ele tava perdendo, é verdade. Mas a bola não tava vindo pelo chão. A bola tava vindo todas pelo alto, dividida. Aí é difícil. Ele até cansa mais, né? Cansa rapidamente por conta disso, porque a bola vem embaixo. Quando a bola vem, quando o Confiança vem tocando, eu vejo até a participação dele boa. Contra o Imperatriz foi assim. Foi aquela tabelinha ali de cabeça para Everton, para Ítalo, saiu o gol, aquela jogada trabalhada, ele fez o gol também pelo chão. Quando tem a oportunidade, mas o time de Confiança não tá jogando assim. Agora, só para concluir, Mike, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostei, que eu esqueci de comentar, é que o Altemar é o nosso cobrador de falta. É o cara que mete a bola na área e teve muitos gols de jogada dele. Mas o Thiago Enes fez um trabalho muito bom na falta de Altemar. Dá até para revezar, porque muda a batida. Geralmente o gol do Confiança que saiu pelo lado direito de ataque, quem bateria aquela falta era Altemar no primeiro pau, né? A bola entrando e Enes bateu a bola saindo de perna direita, perna invertida, e mesmo assim saiu o gol. E na bola de Anderson, que quase foi gol, também foi um cruzamento de Thiago Enes, então a gente também já ganha isso. Um outro batedor de falta, um outro cruzador para essas cabeçadas, que tem sido a nota de destaque. E foi um gol de cabeça, mas foi um gol diferente. Aliás, foi um gol similar ao gol do Náutico, com o Vinícius Simon. Mas foi a perna invertida e isso é importante nesse momento. Beleza, meu amigo. E para fechar essa rodada de melhores e piores, Roque Souza. E aí, Roque, quem você enxergou como o melhor jogador em campo e o pior jogador em campo? Então, destaque absoluto, né, como toda unanimidade da bancada, Anderson, né, tanto pelo gol, mas também pela partida que ele fez, né, que partida praticamente absoluta ali na defesa, né, tirou quase todas as bolas. E junto com o Vinícius Simon, faz uma das melhores defesas dessa Série C. E o outro destaque positivo que pode fazer também é o Amaral, como todo mundo já falou, que fez uma partidaça também, como já vem mantendo a regularidade nessa Série C. O destaque negativo, para mim, foram 3. O primordial, que foi Genivaldo, né? Se não fosse sua falha, a gente poderia estar com a vitória, mas infelizmente Genivaldo, que vinha no acrescente, né, fez uma grande partida contra o ABC, fazendo defesas heróicas, né, mas volta e meia ele protagoniza lances assim e que comprometem, né, o nosso resultado. O outro foi Bruninho, como todo mundo já destacou, jogou pessimamente, né, o grande Jones falou da mudança tática de Daniel, né, que teve essa mudança colocando o Bruninho no lugar de Renan. Tudo bem que foi uma mudança tática, porque Bruninho é uma ponta, né, um jogador de ponta, mais driblador, mais para cima, naquele jogador de referência. Tanto é que eu achei que ele se equivocou nessa alteração, porque Bruninho não é esse jogador para jogar no meio. Tanto é que ele estava muito impedido, ele tinha que receber a bola de costas, que não é a dele. Então, acredito que se ele tirasse Alisson, né, recuasse um pouco mais o Ítalo, o Everton, para vir pegar essa bola da defesa para levar e colocasse Bruninho na ponta, poderia até render mais um pouco do que ele no meio, né, com o Ítalo em uma ponta e com, agora me falhou a memória, com a Arimoura na outra. Então, achei que essa alteração ele tentou, né, fazer uma alteração tática, mas era previsível que não ia funcionar. E o outro destaque negativo, Arimoura, né, que entrou bem, como todo mundo falou, isso é inegável, mas na reta final não pode vacilar. E 2 chances que ele teve, fez as 2 escolhas erradas. Então, os destaques negativos, Genivaldo, Bruninho e Arimoura. Beleza, Roque. Da minha parte também, destaque positivo, Anderson, principalmente, jogou demais, fez o gol da partida. E junto com ele ali no pódio, Amaral também fez uma grande partida. Mais uma vez, eu sempre falo, Amaral é o esteio do nosso meio campo. Amaral hoje é seguramente o nosso principal jogador nessa campanha da Série C, falo sem medo de errar. E os piores, de fato, Genivaldo, pela falha, e não só pela falha, foi a única bola realmente que foi ao gol, seja com ele, seja com o Jean, e passou. Tudo bem, a barreira pulou, a barreira abriu, mas a bola foi muito em cima dele. Mas enfim, vida que segue, erros pessoais vão acontecer, por isso que não cabe a gente aqui crucificar, mas enfim, houve a falha e não podemos também esquecer. E Bruninho também entrou com a chance que ele teve, com muita estrela que ele tem tido,
mas não conseguiu fazer a jogada. Logo no primeiro lance que ele teve, ele entrou sozinho na área e ele nem chutou, nem passou, acabou recuando praticamente a bola para Anderson, goleiro de Santa Cruz. Então ele também foi um ponto aí fora da curva nesse jogo, ok? E agora vamos fazer, como a gente já está com quase 1 hora de gravação, vamos fazer uma nova rodada, só que dessa vez com palpites para o próximo jogo, e aí a gente já emenda o palpite com análise do que pode vir a ser esse Confiança versus 13 pela 17ª rodada da Série C. E aí vou começar mais uma vez com o Fábio. E aí, Fábio, qual é o seu palpite, qual é o seu placar para esse jogo? E aí fale um pouquinho por que você acha que esse placar será construído. Bom, Mike, placar, assim, né? É um pouco difícil de dizer, porque o jogo ele é muito dinâmico, ele depende de muitos fatores. E eu tenho uma preocupação com esse jogo contra o 13, que é as faltas na entrada da área que o Confiança tem teimado e insistido em fazer. Nos jogos mais recentes nós tivemos o gol do Negueba contra o Globo, de falta. Naquele jogo, inclusive, foram as 4 ou 5 faltas na entrada da área. Tivemos agora com o Charles, né? E assim, paralelo a isso, tivemos 2 gols do 13 com a participação direta do Marcelinho Paraíba, que é um grande cobrador de falta. E assim, Confiança tem que tomar muito cuidado com esse tipo de artifício das faltas das entradas da área, evitar ao máximo, porque é muito perigoso. E a gente pode, de repente, como aconteceu com o Globo, um jogo que estava tranquilo, o Confiança fez o primeiro gol, e de repente, de tanto insistir em cometer as faltas, tomamos o gol, e se não fosse aquele pênalti imediatamente após a falta e o gol do Negueba, poderíamos ter empatado aquele jogo também. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas eu acredito que, diante da situação que nós vamos estar no domingo, muito provavelmente, eu espero, né, que com a não vitória do Botafogo frente ao Náutico, podemos jogar já sabendo o resultado de rumo à classificação. Eu acredito sim na vitória, nada é fácil por Confiança, todos nós sabemos, né? Desde que eu acompanho Confiança aos meus 3 anos de idade, isso os idos de 74, 75, que eu sou de 71. Então, assim, eu nunca vi em nenhum momento nada fácil por Confiança. Confiança, quando nós esperamos, já sabe o que acontece, né? É ao contrário. Quando a gente não espera, ele vai lá e constrói. Mas, assim, Confiança, embora tenha tido esses 2 resultados adversos, mas foram jogos fora de casa, cometemos falhas terríveis contra o Botafogo, um pênalti absurdo. Genivaldo também acredito que colaborou ali, se adiantou demais na área, terminou tomando aquela bola, perdendo mais uma vez oportunidades. Nós não temos mais chance de errar, essa é a questão. O que nós tínhamos que errar na Série C até agora já foi. A cota já estourou. Nesse jogo de domingo, nós não podemos nos permitir a errar tanto. Tem que ir lá, definir o jogo. Mas assim, mesmo sabendo a dificuldade, o 13 está vivo, não é fácil. Mas eu acredito que o Confiança deva vencer o jogo. Acredito que por um placar de 2-0. Por aí. Agora, vamos torcer para que os nossos jogadores tenham uma melhor sorte. Ítalo também não jogou bem. Nós dependemos também muito de Ítalo, do Marcelinho, e que eles estejam numa tarde iluminada e nós possamos conquistar nos 3 pontos importantíssimos e rumo à classificação. E aí no mata-mata é outra história. A gente vê o que é que nós possamos melhorar para conseguir esse tão sonhado acesso. Eu acho que já batemos na porta por diversas vezes, e dessa vez eu acho que de todas as oportunidades que tivemos, essa talvez seja a mais palpável, né? Porque o Confiança cresceu da segunda parte do campeonato para cá. É verdade, teve esses deslizes aí, mas isso é normal. A Série C é muito equilibrada. Esse nosso grupo aqui da região Nordeste mais ainda. E é tanto que muito provavelmente vão ter classificações aí que vão ser definidas em número de vitórias, saldo de gols, muito provavelmente. Mas vamos lá, vamos crer que no domingo tenhamos essa felicidade e Dragão 2-0.
Beleza, meu amigo, beleza. Sobre Ítalo, ele tem que voltar a pintar o cabelo. Ítalo tem que estar galeguinho para poder voltar a brilhar. Vinícius, qual o seu placar, seu palpite pro jogo? Já faça uma análise breve aí. Como você enxerga esse Confiança versus 13? Primeiro é importante a gente lembrar que o Super Saiyajin, ele adquire os seus poderes, né, quando ele está com cabelo loiro. Cabelo preto, Super Saiyajin não tem força nenhuma, né? Mas enfim, minha aposta para esse combate dentro do Batistão contra o 13, né? Eu não gosto de judiar esse número, mas vamos lá. Eu acho que a gente vai vencer por 2-0, viu, Mike? Tô confiante para essa partida. Acho que a gente tem totais condições. Eu acho que foi o Fábio que lá no início disse que a gente não pode estar temendo um time que está na zona de rebaixamento. Obviamente que a gente tem que vir com respeito, a gente sabe que são 11 jogadores lá do outro lado também, e que numa situação adversa a gente sabe que o ser humano costuma se superar, mas nós estamos bem colocados, nós somos terceiro colocado do grupo, a gente tem que fazer valer, né? O nosso futebol tem que imprimir o nosso ritmo e ir pra cima e ganhar. Eu acho que a gente vai conseguir imprimir o nosso ritmo. Espero sinceramente que não chova, que os últimos jogos sob essas condições, com exceção do jogo lá do ABC, mas não tem sido proveitosos pra gente. Então, espero que não chova, que seja um clima bom para que a gente desenvolva o nosso futebol, que é botar a bola no chão, né, tocar a bola, criar as jogadas para que os nossos gols saiam naturalmente. Mas meu palpite aí, vou cravando logo aí, não vou ganhar Serpagudo, que não bebo, né, mas eu aceito uma Coca-Cola aí, uma água de coco, caso acerte aí o placar, né, mas... E aproveitar, né, Mike, para convocar a massa proletária para comprar os ingressos. Como diz o meu amigo lá, DC Mil Grau, o Batistão não se enche sozinho. Bora levantar, vamos tirar o corpo aí da cadeira, da cama, vamos comprar ingressos, vamos lotar o Batistão, que o Dragão agora mais do que nunca precisa da gente, né? Eu não quero olhar para Fortaleza e enxergar Arapiraca. Eu quero continuar chegando Fortaleza, que a gente já chegue lá classificado, né, que é aquela agonia de ir para o jogo contra o Asa lá em Fortaleza para se classificar, aquele desespero. Não quero passar por isso, eu quero chegar classificado já em Fortaleza com tudo tranquilo. Então é essa a minha aposta: 2 gols, 2-0, né, com gol de Vertinho aí e Ítalo, vamos fazer uma campanha aí para comprar a tinta do cabelo do Super Saiyajin para que ele volte com tudo aí, virado no Jiraya, né? E a final, vou cravar aqui a final da Série C. A final da Série C vai ser Confiança e Sampaio Corrêa. Primeiro jogo no Batistão, empate. Segundo jogo lá no Maranhão, vai ser 2-0, gol de Tite e Renan Gorni, campeão brasileiro da Série C. Esse gosta de emoção. Dragão. Tá de brincadeira. Essa taça Leandro Kivel que tá rolando entre a gente e o Sampaio ainda vai ter mais um capítulo, viu? Haja confronto com o Sampaio, pelo amor de Deus. Mandar aqui um abraço para o nosso Cavani de Carmópolis, né? A verdade de São Borja, Leandro Kivel, né? Que é um grande jogador, um ídolo da massa proletária que se recupera aí de uma lesão séria que teve ainda no primeiro semestre no jogo contra o Itabaiana, né? E tá aí lutando para voltar aos gramados, e que fez falta, é importante dizer que fez bastante falta ao nosso time aí nessa caminhada da Série C. Então aí desejar pronta recuperação ao um ídolo recente da massa proletária, Leandro Kiva. Beleza, Vinícius. Lucas Oliva, e aí, meu velho? Qual é o seu palpite, seu placar para o jogo de domingo contra o 13 de Campina Grande? Mike, jogo duro, porque o 13 tem tradição, venceu agora o Combali do Ferroviário. Você viu que é um técnico, né? Quando o Vilar deixou o Ferroviário e foi pro São Caetano, desandou tudo lá em Fortaleza. Mas eu acho que a história do campeonato mostra um Confiança começando mal, e aí você vê uma melhora do Confiança com aqueles 12 jogos, e o Confiança já teve seu melhor momento, e agora tem esse momento de baixa, com as 2 derrotas e não conseguindo vencer o Santa. Chegou o momento de retomar
aquele melhor momento, que é Ítalo conversando com o Vertinho, é o Altemar voltando para nossa lateral, é o Vila voltando, tomara que ele esteja em condições de jogo, é o Batistão cheio e o Confiança vencendo bem bonito. Eu acho que a gente precisa de um 3-0. Então esse é meu placar e espero que aconteça. Que seja aquela retomada do bom momento proletário no campeonato. Faltam só 4 jogos. Eu estou reforçando isso. Faltam 4 jogos para mudar a vida de todo mundo. A vida aqui da bancada azulina, a vida de Ítalo, de Jean, de Anderson, de Simon, de Daniel Paulo, de todo mundo. A vida de Niltinho da Federação, de Cardozinho, a vida de Sidraque, a vida de todo mundo. Faltam 4 jogos, porque a gente pode estar na Série B próximo ano e vai mudar tudo pro Confiança e pro estado daqui, do nosso estado aí, viu? Beleza, Lucas, beleza. Então vai mudar a minha vida, vai aumentar a minha expectativa de vida, que a cada ano na Série C, acho que diminui um ano de vida pra mim. É muito sofrimento. Aí agora me perdi na contagem. Vamos lá, Jones Ribeiro, e aí, qual é o seu placar, qual é o seu palpite pro jogo de domingo? 2-0. Acredito que vamos vencer. Tem que ter muito respeito pelo 3, muito respeito mesmo. Porque nesses momentos, como o Vinícius falou, nesse momento é difícil que a gente supera. O Confiança superou várias vezes momentos difíceis. Em 2016 a gente precisava lá em Natal vencer o América e fomos lá e vencemos. Depois sacramentamos a permanência na Série C aqui em casa. Então é preciso respeitar sim o 13 e muito. O Confiança está respeitando, com certeza, a equipe. Mas a gente tem que saber que o Confiança realmente é favorito. A gente não pode esconder isso. O 13 venceu. O 13 só empatou jogos nas 3 primeiras rodadas de Série C, se eu não me engano. Todos os outros jogos de lá pra cá foram vitórias ou derrotas, não tem empate. Então, dificilmente vai acontecer um empate nesse jogo, pelo retrospecto do próprio 13, com todos os adversários, inclusive conosco lá na casa deles. E ele não venceu, salvo engano, nenhuma partida fora de casa nessa competição. Então é outro ponto que nos favorece. E nós somos um dos melhores mandantes. Então está tudo a nosso favor no sentido do que vem acontecendo na competição. O Confiança tem jogadores importantes que vão voltar, provavelmente o Vila e o Altemar, isso também nos ajuda. Então estou confiante. A torcida tem que estar no clima lá em cima. Tem que estar lá em cima, velho. Agora não tem que temer nada, não tem que temer, né? Tem que entrar naquela vibe de positividade, na vibe de que vai acontecer. Acredito que realmente vai acontecer, mas quando a gente acredita com força, é muito melhor. As coisas acontecem com mais facilidade. E é possível que isso, criando um clima geral, um ânimo geral, Aracaju de novo, tudo azul, tudo proletário, tudo azulino, a gente vai vencer o 13, nem que seja de 1-0, meio a 0, gol no último minuto, no primeiro minuto, não importa. O que importa é vencer. Eu acredito que vencendo a gente já vai sacramentar a classificação no próximo domingo. Beleza, meu amigo? Eu confirmei aqui na tabela, o 13 é de fato o pior visitante, fez apenas 2 pontos, 2 empates, inclusive um foi na primeira rodada lá contra o Santa Cruz e o último eu não vou me lembrar, mas enfim. Fechando aqui, vi Roque Souza. E aí, Roque, qual o seu placar, qual o seu palpite para esse jogo entre Confiança e 13 de Campina Grande? Bem, o meu palpite vai ser 3-1, né, pro Dragão. O 13 tá vindo bem, né, teve essa vitória importante. Marcelinho Paraíba é um grande jogador, a camisa do 13 também pesa um pouco, mas eu acredito que um time que a maioria dos jogos, né, decorrer da competição, passou mais tempo na zona vai cair para a Série D, não pode chegar aqui no Batistão, né, e querer vencer um time como Confiança, que participou praticamente de toda a Série C na zona de classificação. Então, Confiança tem que respeitar, mas tem que impor o seu estilo de jogo, né? Porque o 13 é um time mais fraco que o Confiança. E eu acredito que vai ser 3-1, porque o Confiança tradicionalmente toma um gol dentro de casa, mas eu acho que logo em seguida o Dragão vai se restabelecer, vai retomar seu ritmo de jogo e vai ganhar facilmente por 3-1, e a gente vai garantir essa classificação antecipada, porque o Náutico vai empatar com o Botafogo. Então eu estou bastante confiante, a torcida vai lotar o Batistão novamente. Vamos ter o retorno de 2 peças importantes, como Altemar, né, que a bola parada é importante, como o Vila, apesar de Thaleson ter entrado bem, ele tem pouca versatilidade, é mais aquele passe de lado. O Vila já não, ele já é um jogador de ida e volta, abre opção para o passe, tem um bom drible.
Então eu acredito que o Dragão vai vencer tranquilamente essa partida. Beleza, meu amigo. E da minha parte também assino esse 3-1. Também, não gosto de tomar gol, mas tenho que me render à realidade e confiança de fato, ainda que tenha uma defesa muito boa, mas sempre tem um vacilinho ali de alguém e acabamos tomando um gol. Mas eu espero um roteiro diferente do que o Rock traçou. Espero que seja 3-0 logo e finalzinho do jogo, o 13 vai lá e consegue achar um golzinho só para não sair muito triste de Aracaju. Não quero passar esse aperreio de ter que virar um jogo, não. Aí meu coração não vai aguentar. Então, gente, pelo andar da carruagem, vamos nos despedindo por aqui. Eu queria agradecer muito a Fábio, deixar as portas abertas. Se ele quiser fazer parte dessa bancada fixa, seja convidadíssimo. É só falar com a gente aí, entrar no nosso grupo do WhatsApp para preparar a pauta e fazer as resenhas lá. Agradecer aos meus outros colegas de bancada. Muito obrigado pelas boas análises, pelo alto nível da discussão, sem agredir ninguém, nem jogador, nem adversário, e é isso que a gente espera fazer de uma comunicação aos azulinos e também para os nossos adversários, que eu sei que muita gente, principalmente nessa reta final, tem ouvido os nossos podcasts. Então, quero agradecer e parabenizar todos nós por ter essa postura madura, porque saímos do lugar fácil, que é ficar fazendo polemiquinha, e fazer uma análise um pouco mais centrada e focada na realidade e no respeito. Muito obrigado mais uma vez. Azulinos e azulinas, tenham uma ótima semana. Comprem os ingressos, o Batistão não vai se lotar sozinho, então a gente precisa lá. Compre o seu ingresso, chame seu colega, chame sua amiga, compre para o seu vizinho, enfim, dê um jeito, dê seus pulos. A gente precisa lotar esse Batistão de novo e empurrar o Confiança rumo a essa classificação. Então, esse ano, o Luiz Roberto, nosso saudoso presidente, né? Saudoso porque ele não é mais presidente, ele ainda está vivo. Nosso saudoso presidente, ele fazia a projeção do Confiança chegar à Série B em 2020. Então, esse é o ano, essa é a data que foi estipulada, então a hora é agora. Vamos rumo ao acesso. Saudações proletárias, até a próxima e fui! Simbora, Dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem Confiança! Alô, Trovão Azul! Tamo junto, hein? Quem é o campeão dos campeões? Pelos gramados mantém duas glórias. É a desportiva.